Aproveito o momento para poder agradecer o convite, para mediar essa mesa, né. Agradecer também o chamamento de professora Renata na palestra, que antecedeu essa. Então vamos dar sequência ao evento. Eu gostaria de, nesse momento, aproveitar e cumprimentar a todos que estão assistindo, ao pessoal que está aí já, atentos com a fala do professor Daniel, que vai entrar na sequência. Vamos participar no chat, tá certo? Eu vou ficar aqui anotando, controlando isso. E nesse momento, então, a gente vai ter a palestra de professor Daniel Flores, com o tema Preservação Digital Sistêmica, né. Nesse momento, eu quero aproveitar e convidar, então, o professor Daniel Flores, que é docente do curso de graduação em Arquivologia e do programa de pós-graduação em Ciência da Informação, do PPGCI, mestrado e doutorado da UF, Universidade Federal Fluminense. Professor Daniel também é líder do grupo de pesquisa do CNPq e UF, o GEDA, Documentos Digitais, Gestão, Preservação, Acesso e Transparência Ativa, pesquisador do grupo de pesquisa da Universidade de Brasília, UNB, Fundamentos Históricos, Epistemológicos e Teóricos da Arquivologia, representante nacional do Brasil no grupo de especialistas, né, o RIBO, da Rede Ibero-Americana de Ensinança Arquivística, no ALA, bacharel em Arquivologia pela UFSM, é especialista em Organização de Arquivos pela USP, mestre em Engenharia da Produção, Tecnologia da Informação pela UFSM, doutor em Documentação pela USAL, na Espanha, né, revalidado pela UFRJ, e tem pós-doutorado também na USAL, na Fundação Carolina em Documentos Digitais, Gestão e Preservação Digital. É também consultor e assessor em projetos de transformação digital. Então, eu passo agora a palavra para o professor Daniel Flores, que vai explanar sobre a preservação digital Juliane. sistêmica. Oi, diga, professor. Só meu agradecimento, minha parte. Estou feliz de estar aqui. Quero agradecer o convite que me foi feito para dialogar sobre preservação digital sistêmica. Estou muito bem internado com a mediação da professora Juliane. Também eu vou ter perguntas muito instigantes, tanto da mediação quanto de todos que estão aí. Então, deixa eu tentar desenvolver o assunto e tentar instigá-los a me provocarem sobre a temática. Então, vamos dialogar sobre preservação digital sistêmica. Os slides estão disponíveis no web e eles aceitam comentários também. Se vocês quiserem registrar posteriormente o evento, fiquem à vontade. Dialogar sobre preservação digital sistêmica e buscar a teoria de sistemas. Nós vamos buscar o Bertalanffy, investigar essa ideia da organização como um todo, da entropia, da sintropia,
seja, de todos os conceitos ligados a uma abordagem sistêmica, o pensamento sistêmico também, tá? As transformações que qualquer abordagem desse sistema, o envolvimento das pessoas, esse processo cooperativo, essa engrenagem toda que funciona de subsistemas que nós estamos falando, da arqueologia, ou em arquivos, inúmeros subsistemas. É uma engenharia impressionante. Nós temos o tradicional sistema de gestão de documentos. Começou tudo, né? Onde iniciaram os requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio para sistemas informatizados na área da arquivologia. Foi mesmo. Começou lá na década de 90, começou com o DOD dos Estados Unidos, veio da União Europeia o MOREC, veio o DIRCS da Austrália, muito em seguida Brasil chegou o EARC Brasil, primeiro modelo de requisitos para tantos, e em seguida o judiciário seguiu fazendo o seu MOREC justo. Bem, vejam que essa engrenagem é complexa. Eu tenho o sistema de gestão de documentos, logo em seguida nós vimos que foram construídos os sistemas de negócio, que em princípio não tinham requisitos para a gestão documental, e colocava em risco, né, a segurança jurídica nossa, a presença, o recolhimento, a transferência, a classificação desses documentos. Isso foi interferência, e logo em seguida nós fomos lá, isso desde a 1549, desde o MOREC, da abordagem sistêmica, e aí aqueles sistemas de negócio começaram a ser objeto de estudo também da arqueologia. Então, aquele sistema que estava dedicado a um processo de negócio específico, por exemplo, folha de pagamento, por exemplo, entrada e saída de servidores, também passou a ser objeto nosso. E aí nós começamos a inferir requisitos lá. Não todos os requisitos de um SIGAD, né, da gestão documental como um todo, mas sim requisitos específicos para... Estou recebendo uma informação de que o áudio aqui está picotando. Fazer. Parece que a conexão não está muito boa, professor. Será que é áudio ou será que é a conexão que está? Eu acho que é a conexão. Eu vou trocar aqui, eu vou ligar É a conexão. Vamos ver agora. Troquei para o microfone aqui. E aí, se vocês puderem me dizer se melhorou o áudio, a conexão. Juliane, se você puder me dar um retorno. Parece que melhorou sim, professor. Vamos falando que aí eu te aviso, certo? Posso seguir, então? Siga, por favor. Então tá. Se der alguma falhada, você me diga. Em princípio, eu tirei... Estou atenta aqui. O fone Bluetooth, que podia estar picotando, e vamos ver se melhora agora. O Daniel também me comunicou, o Daniel Canuto me comunicou que está melhor agora. Então, devia ser o Bluetooth mesmo. Então, veja, é um conjunto, é um ecossistema complexo de sistemas, que nós temos que pensar isso no todo. Era o SIGAD, os SIGADs de negócio, não está falando de um só SIGAD de negócio, né? Ou um sistema de negócio. Existe uma imensidade. Os sistemas de gestão, eles se acabam, eles têm um escopo até o momento da destinação final. E aí nós precisamos de um ambiente... Desculpa, a sua apresentação não está em tela. Deixa eu voltar a compartilhar aqui. Já, então foi no... Está chegando. Me diga se agora...
agora chegou, né? E não sei se vocês não perderam esse começo. Chegou sim, chegou sim. Porque esses slides estão disponíveis na web. Ele estava chegando antes, né? Então, tá. Então, abordagem contextual, a nossa base era a questão dos sistemas, Bertalanffy, para a gente poder trabalhar toda essa questão sistêmica, né? Os CIGADs de negócio, os CIGADs. E agora nós chegamos no ambiente de preservação, os arquivos históricos, os arquivos permanentes. Eu preciso de uma abordagem disso tudo conectado, disso tudo funcionando com uma abordagem sistêmica. O arquivo permanente, o arquivo histórico, intimamente conectado aos ambientes de gestão, passíveis de transferência, passíveis de recolhimento, de interconexão, de envio sem ruptura. E também aparece agora a plataforma de acesso, a plataforma de transparência ativa. Antes nós até dávamos acesso nos arquivos num site. Antes nós até dávamos acesso dos documentos arquivísticos num blog, num portal. Ainda encontramos algumas instituições que dão acesso ao documento por e-mail. Isso não pode mais, isso não é uma abordagem sistêmica. Isso não garante a abordagem sistêmica da cadeia de custódia e da preservação de sistema. Então, vejam que estou elencando sistemas, mas que eu nem coloquei em tela ainda esses sistemas. É proposital, é intencional de minha parte não colocar na tela ainda, mas ir falando sobre eles. Todos esses sistemas que eu preciso ter. Porque os documentos digitais, arquivísticos, são específicos. Eles requerem cuidados especiais, eles precisam ser mantidos autênticos, eles se obsolecem, eles são complexos, eles têm multicamadas, eles não podem ser colocados num lugar qualquer, eles imputam algo na vida das pessoas, eles garantem direito, mas também eles imputam deveres. Então, esses documentos arquivísticos, que são, per si, complexos e específicos, para que eles sirvam de fonte de prova, de evidência, testemunho, memória, patrimônio e garantia de direitos, eles precisam dessa abordagem sistêmica. Eu não posso produzir documentos arquivísticos e deixar lá no SEI. Eu não posso produzir documentos arquivísticos digitais e, quando eles forem de caráter permanente, deixá-los no SIGA ou num outro sistema. Ele tem que andar nesta abordagem sistêmica, ele tem que andar nesta abordagem da preservação digital sistêmica, sem ter a interrupção da sua cadeia de custódia. Então, vejam que eu tenho que ter uma visão holística de toda essa preservação. Eu não posso olhar só para o pedaço do permanente, ou só para o pedaço do corrente ou do intermediário, ou só para o acesso. Porque eu não vou conseguir gerenciar e enxergar de forma holística todo o sistema. Esses documentos, para que eles sejam mantidos autênticos, olhem, eu preciso controlar a transmissão, eu preciso controlar a preservação e eu preciso controlar a custódia. Se eu perder algum desses elementos, se eu perder o controle da transmissão, não é autêntico. Quer dizer, eu digitalizo um documento e coloco numa pasta, ou coloco numa mídia externa, eu não tenho controle de transmissão. Deixou de ser autêntico. Se eu digitalizo um documento, ou se eu produzo um ato digital e eu não controlo a sua preservação, deixa de ser autêntico. E se eu perco a sua custódia? Se o setor de arquivo de uma universidade, por exemplo, ele não tem poder de inferência de política e de custódia sobre o sistema de gestão processual, o SEI, um EPROC no judiciário, um PJE no judiciário, etc. Eu não tenho custódia, ele não é autêntico, eu não sei o que acontece com aquele documento. Note que a autenticidade tem dois componentes, a de dar. Bem, ademais de ser mantido autêntico ao longo do tempo, eu preciso da confiabilidade. O que é confiabilidade? Está ligado ao aumento da produção, né? Da completeza do documento, da sua forma e dos controles no momento da produção. Só que não adianta eu controlar a confiabilidade
numa produção num determinado sistema e eu não controlar isso ao largo do tempo, ao longo do tempo, desculpe o espanhol metido aí. Eu preciso ter esse controle. Porque senão a confiabilidade que eu inferi no momento da produção vai ser perdida. Novamente, abordagem sistêmica, visão sistêmica. Isso eu preciso considerar tanto num nato digital original, seu, no eletrônico, como nos representantes digitais. Se eu digitalizo um documento, ainda mais agora com o decreto 10.278 de 2020, em que eu digitalizo e posso eliminar o original, eu tenho que ter controles e procedimentos para controlar toda a sua linha, a sua produção, a sua autenticidade, a sua confiabilidade ao longo do tempo. Isso se faz com a preservação digital sistêmica, a PDS, que está orientada a políticas arquivísticas, estratégias de preservação digital que são emanadas pelo setor e pelo profissional, pela entidade, mas que são aplicadas, executadas pelo sistema, pelo ambiente. Quando eu falo sistema, não fique pensando no software. Eu falo sistema, abordagem sistêmica. Bertalanffy, por favor, a visão da organização, o todo. Não é mais aquela preservação digital que eu, arquivista, ia para dentro do arquivo, para dentro do depósito técnico, eu ia fazer, manualmente, a conversão daquele suporte. Agora, como é que deve funcionar na preservação sistêmica? Eu emano uma política arquivística para o sistema obedecer. Eu não vou lá e converto mais um MP3 para um AF. Eu digo que o formato do MP3 que morreu, que está obsoleto, já era, nós temos que converter nos arquivos. MP3 não é um formato atual. Então, eu emano uma política e um plano de preservação para o sistema. E o sistema é que vai ter que fazer isso. Vejo que todas essas estratégias, eu adoro o referencial do Miguel Ferreira, Introdução à Preservação Digital, com as suas estratégias, refrescamento, atualização, né? Emulação, migração, conversão, encapsulamento, virtualização. Até um determinado momento na arquivologia, como é que nós fazíamos essas estratégias? Eu, pessoa arquivista, eu escovava bits. Eu pegava este pendrive e convertia para outro. Eu pegava esse MP3 e convertia para outro. Agora não é mais assim. Agora é como emano uma política, emano um plano. Então, veja que aquela ideia que nós tínhamos, aquele pré-conceito do arquivista digital, né, o arquivista do futuro, que ele seria um arquivista que iria mergulhar no ambiente digital e ficar mexendo com aquela intimidade tremenda com o digital, a gente estava enganado. Não é isso. A abordagem sistêmica o arquivista emana a política, emana as definições, os planos, os critérios. E quem que vai fazer? O sistema. Novamente, não o sistema, o software, mas sim o sistema, o todo, a abordagem sistêmica. Então, quem converte? O ambiente. Quem migra? O ambiente, o sistema, a PDS, a preservação digital sistêmica. Tem que trazer aqui a definição da CTDE, do glossário da CTDE do CONARC, que é todo um conjunto de ações gerenciais e técnicas. Então, as gerenciais são do arquivista, são do profissional que vai emanar as políticas. As técnicas na preservação digital sistêmica já não é mais o arquivista. As técnicas são dever do sistema, do ambiente, que vai superar essas mudanças tecnológicas, a fragilidade de suporte, garantindo acesso e interpretação desses documentos pelo tempo que for necessário. Preciso também aí, como referencial para deixar para todos, é claro que eu preciso a Carta de Preservação da Unesco, né?
E aí precisa entrar cada vez mais numa abordagem sistêmica, orientada a modelos, normas, padrões, metadados, requisitos, planos e etc. Não vou mais lá mexer no acervo. Vou emanar política. É toda uma ruptura de paradigma, do analógico para o digital, inclusive na questão pós-custodial. E, inclusive, nós temos que problematizar, né? Não é questionar, é problematizar. A própria abordagem de Cook, a própria abordagem da pós-custodial, tá? Ressignificar, sabe, a digital, ela tem diferenças, ela tem nuances. Que quando ela chegou à custódia digital, a gente achava que não haveria mais a custódia do arquivista, né? Não, nós não temos mais custódia. A custódia era tecnicista, a custódia era ultrapassada, etc. Não haveria mais. Não, na verdade, existe uma custódia compartilhada. A custódia do documento digital compartilhada entre o setor de TI. Por quê? Porque na preservação digital sistêmica existem dois grandes administradores. O administrador de preservação e o administrador de TI. Sempre. Não existe sistema de preservação digital sistêmica sem um administrador de TI. Por mais que eu tire essa abordagem sistêmica e leve lá para uma biblioteca, lá também vão ter dois administradores. Nas bibliotecas, administrador de preservação, que será o bibliotecário, administrador de TI, que será o mesmo profissional que também atende ao arquivo. Ademais de distribuída esta custódia, ela é também, ademais de compartilhada, né? E aí eu entreguei antes, ela é distribuída. Porque ela não está mais só aqui na meu acervo do meu arquivo nacional. Ele não está mais dentro do meu arquivo municipal, do meu hospital central, etc. Ela está distribuída, ela pode estar na nuvem da Amazon. Ela pode estar na nuvem Azure da Microsoft, ela pode estar na Amazon, no AWS, ela pode estar lá agora que faz o papel do MPDG, o Ministério da Economia, com o assentamento funcional digital dos servidores, que não está mais dentro da universidade, mas que está lá em Brasília, lá nos servidores. E essa custódia, vejam que ela foi se alterando. Até o governo passado era o MPDG, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que foi incorporado ao ME, Ministério da Economia. Então, veja, não é mais aquela custódia que nós estávamos acostumados. É uma preservação digital sistêmica. Na literatura internacional, a gente encontra muito Active Digital Preservation. Ou seja, uma preservação digital ativa, por sistema, com visão sistêmica, com abordagem sistêmica. Aqui, inclusive, eu trouxe a imagem de uma solução de preservação digital sistêmica que é proprietário. Não é que eu não curto. Você sabe que eu tenho uma predileção sempre pelo software livre. Por quê? Porque tem tudo a ver com os princípios e as políticas da preservação digital sistêmica. Então, essas plataformas, elas são orientadas a ter essa visão holística do todo, sistêmica, dialogar com todos os temas, e não foram feitas para o profissional ir lá dentro do software e ficar escovando bits. Não, ela foi feita para receber o quê? Orientações, política arquivística. É assim que essas plataformas trabalham. É muito emblemática essa classificação que a COSA já usa, que é o Conselho dos Arquivistas de Estado dos Estados Unidos, em que eles já têm, inclusive, uma classificação das instituições arquivísticas, e é uma abordagem sistêmica. Veja que eu tentei deixar alguns grifos ali sobre a custódia, e veja que já tem níveis, gente. Vocês podem se fazer uma pergunta em que nível desses, em que nível o arquivo zero, porque também tem que nem estão nessa.
crítica não são eletrônicos do custo da reportagem. Mas ainda não tem aquele procedimento. Olha, gente, aquelas chaves hashes representam MD5, quer dizer, material que entra recebe hash de autenticação MD5. Com o tem todo um refrescamento, uma atualização. Já feito. Cadu me deu uma mensagem, está picotando Professor, de novo. Cadu, se tá, vocês quiserem. de novo. Está picotando. Será que eu sigo? O que vocês me dizem? Ou eu falo um pouquinho mais devagar para o áudio? Não é o áudio, na minha opinião. Eu acho que é a conexão mesmo. Tem alguma você acha coisa que é a que dá para conexão, melhorar? né? Acredito que sim, professor. Porque a imagem também está africana, sabe? Não é só o áudio. Você sabe que é a nossa conexão aqui, e esse horário aqui no Rio, aqui em Niterói, e acho que a localização também nos complica. O que eu vou fazer? Eu vou desligar a câmera, e aí vocês ficam com a imagem, e aí vocês me dão um feedback logo em seguida. Certo. Vocês imaginam o que é isso? E eu vou falar um pouquinho mais devagar, o Canuto também me deu essa dica. Vocês imaginam o que são as nossas aulas aqui na UF, que iniciam às 18 horas, né? Que é o horário do pico da internet. Eu vou desligar a câmera agora, e aí vocês continuam com as imagens aqui da apresentação. Pronto. Mas vocês vão me dando feedback, como é que vai indo. Qualquer coisa eu vejo se eu interrompo ou vou para as considerações finais. Não, mas já melhorou na próxima aqui. lâmina. Já melhorou, que bom. Olha essa próxima lâmina. Essa próxima lâmina, ela é a política de preservação digital emanada de um plano. É o plano de preservação digital que estará dentro desses sistemas. Esse plano é retroalimentado pelo Arquivo Nacional do Reino Unido. Tem um nome esse projeto, se chama Pronom. Tá? Pronom. Vocês podem procurar UK na internet, e lá vocês vão encontrar quase que tudo que é formato de documentos para preservação, para gerar o pacote AIP no arquivo permanente e para o DIP na plataforma de acesso. Vejam que essas regras, elas são o quê? Políticas e planos emanados. Olha só, eu vou destacar essa aqui, o vídeo, por exemplo, onde está passando o mouse, espero que esteja visível para vocês. Se eu receber um vídeo na minha instituição, nesta abordagem sistêmica, que pode ser da TV digital da universidade, que pode ser um vídeo de um pesquisador, que pode ser de uma oitiva, etc. E se ele veio em FLV, que é um formato proprietário, tá aqui o FLV, ó, recebido. Como é que ele vai arquivar? Formato de preservação, AIP, né? Olha o formato que ele arquiva, MKV, Matroska Vídeo, é o formato de preservação. Vocês viram que essa decisão não é uma decisão técnica do arquivista de ir lá e ver ad hoc. Não é uma decisão ad hoc, é uma decisão estrutural desse workflow. Já está decidido na política. Mas eu sou arquivista e eu quero botar outro formato. Você não pode mexer somente naquele documento. Você tem que fazer o quê? Mudar o plano de preservação digital. Viram como mudou na preservação digital sistêmica? Não sou mais eu que vou lá e eu escolho na hora de salvar, não quero esse formato, quero outro. Não. Você tem que emanar uma política numa abordagem sistêmica. E o acesso? O acesso é MP4, o DIP, lá no Atom, lá no IK Atom, lá na plataforma de acesso. Isso tudo está posto, gente. Isso está nas plataformas e nas ferramentas que vocês virem a trabalhar. Desde que, claro, que essas ferramentas, que essas plataformas, que esses sistemas sejam
Preservação digital sistêmica, numa abordagem da preservação digital sistêmica. Olhem agora essa outra apresentação. Arquitetura de microserviços. Então, estão vários microserviços que vão passando aqui, ó, e que eles são aplicados no recolhimento. Eu acabei de recolher processos administrativos do SEI no meu arquivo central da universidade tal. Olha o que ele faz. Limpa os nomes. Se tinha algum documento lá no SEI que tinha um problema de nome, a minha abordagem sistêmica vai limpar. Se tinha que ser normalizado, alguém fez um pedido de afastamento e botou uma fotografia em formato proprietário, ele vai converter para aberto. Mas não é o arquivista fazendo isso manualmente, é o arquivista supervisionando uma abordagem sistêmica, preservação digital sistêmica. Não dá para pensar mais sentar na frente de um computador e o arquivista abre A, salva B, abre C, salva D. Chegou uma VHS, eu vou salvar em DVD. Não, isso não é de agora, isso é do passado. Chegou uma VHS, você vai convertê-lo imediatamente para dentro do sistema, da abordagem sistêmica, do ambiente. Olhem que todos esses microserviços numa abordagem sistêmica, nesta seta que eu estou tentando destacar, tem uma engrenagem ali. Eu supervisiono tudo, eu controlo tudo, eu administro tudo, como arquivista. Abordagem sistêmica. Eu adiciono metadados na hora de gerar o arquivo permanente, na hora de gerar o IP, para documentar diplomaticamente para o futuro, para que esses dados sejam mantidos, documentos arquivísticos autênticos ao longo do tempo. Então, se eu puder colocar uma imagem agora para vocês, preservação digital, sistêmica versus não sistêmica, seria isso. À esquerda, uma abordagem orientada por políticas arquivísticas. Sistema. Professor, eu acho que o slide parou de se movimentar. A gente ainda está vendo aquela tela das políticas, dos formatos das políticas. Então, a tela anterior. Eu vou interromper aqui, eu vou compartilhar de novo. Me diga se chegou aí. À esquerda, políticas arquivísticas. Chegou, né? Aí, políticas arquivísticas. Essa seria uma abordagem da preservação digital. À esquerda, sistêmica, orientada por políticas. E à direita, um trabalho manual, não sistêmico. Chega um material num suporte, eu converto para outro. Chegou uma fita VHS, eu converto para Blu-ray, por exemplo. Ou mesmo dentro do computador. Eu vou lá, tem um áudio que está em MP3 e eu salvo para AAF, por exemplo. Eu não posso mais esse trabalho porque é o quê? Ruptura da cadeia de custódia. Seria uma preservação digital, é digital, vejam, gente, não é analógica, é digital, mas seria ainda o quê? Passiva. E não uma preservação digital ativa ou sistêmica, baseada em modelos como esse que está aí. Modelo AIS, que é de conhecimento de todos vocês. Uma preservação digital sistêmica. Vejam, a gestão de documentos muito à esquerda tem que dialogar com o arquivo permanente, o arquivo histórico, que é o ambiente de preservação, que, por sua vez, tem que dialogar com plataforma de acesso, o consumer, o usuário, né? Todo esse diálogo ele tem que ser fluido. Nós temos que ter diálogos entre os três pacotes. Não dá para pensar que eu vou ficar só no permanente, ou só na gestão, ou só lá no DIP, só na plataforma de acesso. Também eu poderia ter um diálogo que o sistema de gestão envia documentos para transparência ativa diretamente para a plataforma de acesso, antes mesmo de ser permanente.
aquele meu sistema de gestão processual, detectou documentos que não ferem a privacidade, não estão classificados em grau de sigilo, e os dados não têm problema de confidencialidade da LGPD, transparência ativa. Dispara-se o pacote para a plataforma de acesso. Tudo isso numa abordagem sistêmica. Vejam, eu arquivo de um pacote CIP para um pacote AIP. Mas e se tiver que voltar a trâmite? Eu peço um desarquivamento. Tá? Eu desarquivo, ele volta a trâmite. E volta a arquivar, e volta a ser acessível. A própria fixidez que está lá no Premis, e que está lá naquele material daqueles levels, daqueles níveis da COSA, daquele conselho de arquivistas, aquele controle sistemático de fixidez dos documentos. Eu não posso pensar que o arquivista vai ficar fazendo esse controle de fixidez nas bases e nos acervos gigantescos. Esse controle terá que ser feito sistêmico, por um ambiente que detecte qualquer problema que possa estar ocorrendo. Tudo isso que nós estamos falando, gente, tem a ver com a cadeia de custódia digital arquivística. O documento saiu da cadeia de custódia, corrompeu sua autenticidade, corrompeu sua confiabilidade. Por mais que ele volte, ele não deve voltar autêntico, ele voltará baseado num diagnóstico arquivístico e voltará como autêntico, voltará como autenticado depois dessa análise do profissional, do arquivista. Então, veja, a cadeia de custódia é esse princípio aplicável aos documentos que considera que são complexos, específicos, que tem que garantir que eles não tiveram ruptura da cadeia de custódia, mantendo-os confinados nesses ambientes com requisitos, sistema de gestão com requisitos, que é o SIGAD no Brasil, ambiente de preservação, que é o RDC-ARC no Brasil, e plataforma de acesso e transparência ativa, que é no Brasil. Nos Estados Unidos tem um outro nome, a norma é outra, na União Europeia tem outro, assim por diante. Esses sistemas, nesta abordagem sistêmica, têm que controlar autenticidade, confiabilidade, integridade, fixidez ao longo do tempo numa abordagem sistêmica. Tenho que diferenciar a cópia autoritária desses sistemas, né? Eu tenho que saber quem é, porque quando eu digitalizo um documento, eu tenho um representante. Eu não vou ter um original no meu sistema daquele documento, eu vou ter um representante que é a cópia autoritária. E é muito importante que eu declare essa cópia autoritária, porque agora, com o decreto 10.278 de 2020, eu não terei mais o original. E o representante que estará no meu sistema não será original nunca, ele será sempre representante digital autenticado. Então, eu não posso deixar de documentar isso. Porque senão, no futuro, alguém vai achar que aquele registro é original, e não é. Outro elemento importantíssimo da abordagem sistêmica, as assinaturas nos repositórios digitais. Eu posso assinar para submeter, eu posso assinar para disseminar para o DIP, para dar acesso, enviar para um tribunal de justiça que fez um pedido de exibição de documentos, o meu repositório assina. Não sou eu, arquivista, chefe do arquivo. O meu ambiente de preservação e para o próprio arquivamento. Então, veja, o magistrado pede exibição de documentos para uma universidade. Como é que a gente faz hoje? A gente exporta documentos do sistema e manda num e-mail. Ruptura de cadeia de custódia. Ou então a gente salva esses documentos num pendrive. Vocês entenderam a doideira que está isso? Gente, aqui no ambiente não tem mais validade. O juiz vai olhar um negócio que pode ter sido adulterado e que não foi assinado por um ambiente que também é certificado pelo ITI, que tem um certificado digital. Aí é que entra a importância da preservação digital sistêmica novamente. LGPD, gente. Abordagem sistêmica. Arquivar para preservar.
arquivamento by design. Gente, os hospitais continuam mantendo PEP de paciente no sistema de gestão. Prontuários que já poderiam estar arquivados há 10 anos atrás, mas que não são arquivados. Ficam no ambiente de gestão, aguardando prescrever o prazo para saber se elimina ou não. Se o paciente não está em baixa, aquele prontuário de paciente, aquele PEP, tem que estar fora do ambiente de gestão. Tem que estar aonde? No ambiente de preservação, isolado, offline, em pacote IP de preservação. A autenticidade é diferente da autenticação, né, gente? Saiu da cadeia de custódia, não volta autêntico. Pode voltar autenticado. Outra observação, e aí eu tento caminhar para o final agora, até porque eu atrasei um pouquinho pela questão das questões técnicas. Vocês já repararam a quantidade de pesquisadores de arquivos, ou de documentos arquivísticos, que estão migrando a pesquisa para os ESICs? Isso é uma reflexão que nem está feita, nós temos que fazê-la, viu? A quantidade de pesquisadores que não estão encontrando esses documentos online, disponíveis, acessíveis, transparentes, ou a resposta do arquivo não está sendo tão rápida ou efetiva, e aí eles vão para onde? Para o ESIC, para o Fala BR, para os portais de acesso à informação, sem a riqueza do acesso à informação arquivística, sem a riqueza do tratamento arquivístico, do contexto, da relação orgânica. Eu preciso recuperar a diferença do que é acesso, do que é difusão, né? Acesso requer demanda, tem que pedir. Difusão não requer demanda. Toda e qualquer informação e documento na minha instituição que não está classificado em grau de sigilo, que não fere privacidade, que não tem problema de confidencialidade de dados segundo a LGPD, teria que estar aonde? Disponível na internet, transparente e acessível. Eu acabo perdendo esse usuário quando esse usuário não encontra documento na minha plataforma e vai lá numa outra plataforma pedir acesso. Eu perco engajamento com esse usuário. Engajamento é elemento da transformação digital, né? Vejam que até o meu Atom também tem que dar essa disponibilidade para o meu usuário. Você não encontrou, olha a perguntinha. Você não encontrou as informações, documentos que estava procurando? Solicite aqui no formulário. Meu Atom na minha forma de arquivo, isso com a maior celeridade possível. Eu, dentro da minha plataforma, dentro do meu ambiente, com organização, com contexto, com multinível, com requisitos, fazendo transparência ativa, com navegação multinível, aí, com vínculo arquivístico. As plataformas não nos dão. Então, gente, para fechar, e vem meu último slide. Preservação digital sistêmica, ou a preservação digital passiva ou não sistêmica, né? Ela vai continuar existindo. É claro, ela vai continuar sendo necessária para aqueles recolhimentos de documentos que não foram produzidos em ambientes digitais. Ou então, aqueles documentos que foram, sim, produzidos em ambientes digitais, mas que não estavam numa abordagem sistêmica. Aquelas digitalizações que não foram feitas com uma abordagem da preservação digital sistêmica. Como é que eu vou assumir custódia dessas digitalizações se eu não sei o procedimento? Se não controlei, se eu não inferi política, se eu não controlei a autenticidade, a confiabilidade ao longo do tempo. Ela terá esse andamento, transferência, recolhimento, a PDS, a preservação digital sistêmica, sempre feita por pacotes OAIs. Sempre por norma, padrão, modelos e requisitos, baseados nestas orientações. Não será mais o arquivista. O tratamento e a aplicação de políticas arquivísticas e de estratégias de preservação digital será através de soluções que implementem e obedeçam essas políticas arquivísticas. Não será mais um trabalho à mão do arquivista nos documentos digitais. E sim, um trabalho orientado a
sistemas e políticas arquivísticas com planejamento e gestão da preservação digital sistêmica. Eu não vou mais escovar bits, eu não vou mais lá converter aquele processo administrativo, eu não vou mais lá salvar da pasta A para a pasta B. Eu não vou mais fazer plano de classificação aqui no meu Word, eu vou fazer aonde? Lá no ambiente, lá na plataforma, com uma abordagem sistêmica, com uma visão sistêmica. Eu quero salvar em outro formato. Eu não vou lá salvar e não vou dizer para o meu estagiário salvar no outro formato. Eu vou emanar política. Eu vou elaborar planos de preservação digital, que daí sim vão implementar, vão obedecer de acordo com requisitos aquilo que eu emano. Gente, desculpa pela conexão. É padrão, é costumeiro aqui no nosso horário de iniciar as aulas. A internet realmente picota. Então, devolvo a palavra a Juliane. Juliane, desculpa e muito obrigado pela paciência e pelo carinho todo. Que é isso, professor, foi brilhante, deu tudo certo, no fim das contas foi maravilhoso, muitas elucidações, e assim, eu gostaria de começar pedindo que você falasse um pouquinho mais sobre a cópia autoritária. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, essa dificuldade que às vezes, principalmente as instituições têm tido em entender a cópia autoritária? Claro que sim. E aí eu vou desligar o vídeo novamente para evitar qualquer picotamento da conexão. Tá? O que é a cópia autoritária? Authoritative copy. Por que ele é tão importante? Porque nós produzimos inúmeras cópias nos sistemas digitais. É normal, né? É notório. E essa é a primeira situação. Vou falar da primeira, depois eu falo da segunda, que são as digitalizações com eliminação. A primeira, nós produzimos multicópias. Isso é natural. Mas eu preciso identificar aquela cópia que é a cópia autorizada, aquela que eu me preocupo com ela, que é aquela que eu vou inferir e será o meu foco da preservação digital sistêmica. As outras cópias não serão. Eu poderei ter inúmeras outras cópias, mas que não serão objeto e foco dela ter o valor quase como se fosse o original. Vocês viram que eu estou quase ligando original e cópia autoritária. Eu tenho que repetir o quase. É quase, porque original é original. Pronto. Essa é a primeira situação. Agora vamos para a segunda situação e, inclusive, mais importante ainda, que é quando eu digitalizo. Eu digitalizo um documento analógico, um documento em papel, e eu trago a foto desse documento para dentro do ambiente. Se eu não disser que aquele documento ali ele é uma cópia autoritária, o que ele vai ser entendido para mim? Ele pode ser entendido ao longo do tempo de que ele é o original. Ele não é, e ele nunca será o original. Ele não pode ser o original. Por quê? Porque os elementos intrínsecos e extrínsecos, diplomaticamente falando, só existem lá naquele suporte em que ele foi produzido. Somente. Quando eu tiro uma foto, eu não consigo trazer todos os elementos intrínsecos e extrínsecos. Então, o original é aquele do papel. E por que eu disse que era mais importante ainda? Porque agora nós temos uma autorização, desde 2020, de eliminar o original, o decreto 10278. Inclusive, esse mês saiu publicada a resolução do CONAR, que a 48, me corrijam, por favor, ela é recente, nós estamos ainda estudando a mesma, discutindo e vamos fazer live sobre isso e trabalhar nas nossas aulas, autoriza a eliminação do original. E aí a pergunta das instituições mais leigas, sem uma assessoria arquivística, eliminou o original, agora quem é que passa a ser o original? A digitalização que eu fiz e assinei. Porque eu assinei, eu autentiquei ela. Então ela passa a ser original. Não passa e não passará. Ela sempre será uma cópia. Só que ele é uma cópia
autoritária. Ela é uma cópia autorizada, é ela que eu vou focar. Bom, mas aí, olhem só, eu vou dar acesso desses documentos numa plataforma de difusão. Eu vou fazer outras cópias, mas não será autoritária. A cópia que vai para a internet, a cópia que vai para aquela reitoria, para aquele gabinete, para aqueles professores, que pode ser um documento que fere privacidade, viu? Que eu tenho que ter um controle, que tem problema de confidencialidade. Então, eu vou fazer cópias extremamente controladas. Ainda assim, não serão cópias autoritárias. A cópia autoritária é única. Ela é quase original. Por isso que ela é foco meu de preservação. Eu tenho que tratar a cópia autoritária como se fosse original, dentro do pacote AIP de preservação e dentro do RDC-ARC, do Repositório Arquivístico Digital Confiável. Por isso, a importância da cópia autoritária. Espero ter sido bastante claro. E brigadíssimo pela pergunta. Foi sim, foi bem elucidativo. Aí a gente tem algumas perguntas, não vou fazer na ordem, eu vou tentar concatenar com a discussão, certo? Aí vou pegar a pergunta de Heron Mendes, que tem uma ligeira familiaridade com o que você disse sobre a cópia autoritária, que ele pergunta o seguinte, olha, para eliminar um documento híbrido, será feito em sua forma digital e física? Aí ele emenda, tá? Como o Arquivemática irá atuar nesse caso? Esse documento será eliminado 100% a partir da política estabelecida no SIGAD ou será que pode ficar algumas partes desse documento que faça parte em outros processos? Deu para entender que é um pouco longa a pergunta? Deu sim. A pergunta é Heron, é isso? Heron, Pergunta, isso. pergunta foi ótima. Heron, que bela pergunta, viu? Deixa eu me deliciar. Desliguei a câmera de novo só para não picotar. Deixa eu me deliciar com essa resposta. Então, vejam só. A primeira parte dela, quando eu fizer a eliminação, ele é um documento híbrido. Tá? Então, quer dizer, eu vou ter eliminação tanto da questão do objeto digital, e aí você falou do pacote, né? Então, lá dentro do pacote, lá no Arquivemática, por exemplo, se ele foi para o Arquivemática, qual é a política do Arquivemática quando eu autorizo uma eliminação? Ele elimina os objetos, mas ele não elimina os metadados. Então, quer dizer, eu vou ficar com trilha desta eliminação. Outra coisa boa, Heron, da sua pergunta, porque daí eu vou poder elucidar algo que eu não coloquei dentro da minha apresentação, mas é importantíssimo. Nós estamos falando de eliminação, então nós estamos falando de documentos correntes e intermediários. Nós não estamos falando de permanente, porque eliminação de permanente é crime, né? Artigo 25 da Lei 8.159. E aí foi muito bom que se trouxe, por quê? Porque eu vou poder falar da instância do repositório digital de corrente intermediário. Olha aí a abordagem sistêmica. Olha aí, é o mesmo RDC-ARC. Como que é o mesmo RDC-ARC se eu vou misturar documentos permanentes, corrente intermediário? Epistemes distintos, não pode. Configura crime também eu botar documento permanente num lugar de eliminação. Eu não posso manter documento permanente no SEI, que é um sistema que permite eliminar, ou qualquer outro sistema. O RDC-ARC separa isso nas chamadas pipelines. Olha a abordagem sistêmica, olha como a arquivologia teve que trabalhar para construir tudo isso. Tá? Como a pesquisa arquivística teve que evoluir. Então, existe um pipeline do RDC-ARC que é de permanente, que é o arquivo histórico, que não pode apagar nunca, jamais, sob hipótese alguma. Mas existe o pipeline de corrente intermediário, que é componente do SIGAD. Ele é operado pelo SIGAD, que autoriza a eliminação. E quando ele autoriza a eliminação, serão eliminados os objetos digitais, seja 100% nato ou seja híbrido. E aí nós vamos ter que documentar em metadados a LED que eu fiz de eliminação, a lista de eliminação de documentos dos analógicos. Porque ao fim e ao cabo, o que vai ficar no futuro, já nos preparemos para esse futuro, né, daqui 10, 20, 30, 50 anos, vai ser o ambiente de preservação, vai ser o RDC-ARC. Vai ser lá no RDC-ARC que estará registrado quem autorizou a digitalização, cadê a LED,
Cadê a publicização? Cadê a digitalização dessas cópias? Isso foi digital? Foi publicado no Diário Oficial? Sim ou não? Aonde? E as cópias dessas autorizações? Tudo isso estará lá dentro do pacote. Mas os documentos já foram eliminados. Então, o que gerou? Trilha, documentação, seja cópia autoritária ou não, mas estamos falando, repito, de documentos de caráter corrente e intermediário, em uma instanciação de corrente intermediária, um RDC-ARC de corrente intermediária. Não é o RDC-ARC de permanente. Essa é a importância. E isso foi um presente seu para eu poder desenvolver essa ideia. Lembrando que o RDC-ARC de corrente intermediário, ele não é obrigatório, mas ele é altamente recomendado para aqueles 3 critérios: documentos de longa temporalidade, documentos sensíveis, olhem aí a LGPD, não é permanente, mas eu não vou poder manter um PEP, aliás, todos os PEPs de todos os pacientes do meu hospital disponível para serem copiados numa invasão. Gente, é doido, o hacker vai rir da gente. O cracker vai chegar no sistema achando que vai copiar um prontuário de paciente de um cara que está baixado. Ele quer invadir, ele quer tentar, ele é um criminoso. Mas ele não vai pegar um. Nós deixamos todos os PEPs disponíveis para serem copiados, distribuídos, minerados e compartilhados e ferida a privacidade, a confidencialidade nesse Brasil todo. Gente, esses prontuários têm que ser arquivados. Tem que sair do ambiente de gestão. De que forma? Numa abordagem sistêmica, dentro de pacotes, para um RDC-ARC, para um repositório digital confiável. Permanente? Não. Corrente intermediário. Poderá ser desarquivado, poderá ser eliminado, e aí, como você falou, se ele é híbrido, tudo vai ficar documentado no pacote. Obrigadíssima pela pergunta. Pronto, eu quero só fazer um acréscimo a essa pergunta, que a gente que recorre sempre naquele problema, e essa possibilidade do RDC-ARC, né, nas fases intermediária e corrente, pode sanar um problema recorrente, que é o do arquivar enquanto mero status dentro dos sistemas, ou metadados simplesmente, né, Daniel? Chegando, essa é ótima, né? Essa é ótima. Inclusive, se você me permitir, eu vou fazer comentários mais. Claro, claro. Veja só, tem casos, inclusive, que a gente até desrespeita a lei. E eu desrespeito a autoridade jurídica de um juiz, num tribunal, quando ele dá uma ordem judicial. Olha a importância disso. Olha a ordem judicial do fim de um processo judicial eletrônico. Arquive-se. O juiz faz isso. E aí, o que nós fazemos? Nós fazemos isso que a Juliana acabou de dizer. A gente coloca um metadado, arquivado. Mas não é arquivado de verdade. Eu estou mentindo para o juiz. Eu estou descumprindo a ordem judicial. Eu ponho um metadado, eu ponho uma checkbox, né? Aquela caixinha de verificação, está arquivado, e cesso o trâmite. Isso é mentira, gente. Isso é feio, a gente tem que parar com isso. Não dá para seguir com isso. A gente está mentindo para juiz e desobedecendo ordens judiciais, porque é uma ordem judicial. Ele disse, arquive-se. Arquivar é imperativo jurídico dado por aquele juiz, por aquele magistrado. O processo judicial tem que unir-se aos seus metadados, construir um container, que é o pacote, segundo a norma internacional de preservação. De novo, né, a abordagem sistêmica. E esse pacote tem que sair dali daquele sistema de gestão e ir para o grupo de arquivamento, para o RDC-ARC, para o Arquivemática, para o Roda, ou qualquer outro sistema, desde que este sistema arquivamento. Arquivar é ir para o arquivo. Arquivar não é vamos fazer de brincadeirinha, vamos mentir e vamos manter aqui fora do arquivo. Vamos manter tramitando. É desrespeito, é descumprimento de ordem judicial. E imagine o presidente de uma Assembleia Legislativa da Paraíba, por exemplo, dizer a um projeto de lei, arquive-se o projeto de lei, o PL. E aí a gente vai lá e descumpre. Não vou obedecer. Eu vou manter ele aqui, eu não vou arquivar,
e eu vou fazer tudo errado, eu vou brincar. Então, assim, Juliane, obrigado pela inferência, isso é muito, 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 muito sério mesmo. Obrigado. Pronto, vamos seguir aqui com as perguntas que estão boas. Então, aproveitando o gancho, eu vou fazer agora a pergunta de Josemar. Oi, professor Josemar, um abraço. Ele pergunta o seguinte, aí vem na ferida, né? Como fazer a preservação sistêmica se hoje os sistemas são independentes e muitas vezes sem comunicação? Aí ele cita, vide o PJF. Josemar, meu querido, meu amigo, que pergunta boa, né? Que presente. Saudade de você, Josemar. Como fazer? A gente sabe como fazer, né? Essa é a parte fácil. Temos como, né? Aplicar preservação digital sistêmica, interconectar sistema de gestão, PJE, CEI, etc., com ambiente de preservação e etc. Mas o Josemar, ele foi capicioso na pergunta, né? Ele quer saber, ou ele fez a gente ter a margem para a gente dialogar sobre como mudar esse cenário que nos parece difícil. Gente, nós temos que considerar várias variáveis. Várias. Primeira, o gestor está desinformado. Tem que listar. E eu poderia fazer uma listagem aqui tremenda, mas a primeira, o gestor está desinformado. Não há dolo nessas decisões que ele está tomando, é desinformação, é desconhecimento. Ele está achando que essa transformação digital, de analógico para digital, de papel para digital, por exemplo, gente, ninguém vai querer ir lá e adulterar aquele documento. As pessoas não vão querer falsificar. Ninguém vai entrar num sistema de um Tribunal de Justiça Federal e alterar um processo para oferir benefícios próprios. Você já viu a notícia do TRF, de um Tribunal Regional Federal que foi invadido, que hackearam e alteraram os processos no sistema processual eletrônico? Dá para olhar no Google, gente. Tá segredo de justiça, claro, mas a apuração tá no Google. Deem uma buscada no Google, no Bing, no procurador de vocês aí. Procurem Tribunal Federal, invasão, e está com uma investigação da Polícia Federal. Vocês têm ideia de quanta coisa que está acontecendo nesse Brasilzão todo? Invasão, adulteração. E outra, é burro o cara que vai lá e faz uma adulteração muito expressiva, porque o crime digital, ele tem um referencial. Ele diz que quanto mais cirúrgica e imperceptível no curto prazo, melhor será esse crime, mais perfeito ele será nesses ambientes digitais. Então, quer dizer, teria que ser uma operação cirúrgica, alterar coisas que não serão perceptíveis já. Porque a gente não está com abordagem sistêmica, porque a gente não vai detectar aquela alteração, porque a gente não vai detectar aquela ruptura de custódia, aquele carimbo de tempo que não foi observado debaixo dos sistemas. Então, isso é importante. Eu tenho que sensibilizar essas pessoas. Eu tenho que fazer evento. Eu tenho que entrar lá na mesa de negociação. Mas, olha, eu acabei de falar do gestor. Mas vocês viram que lateralmente também eu tenho que fazer esse papel, eu tenho que dialogar com os meus colegas da TI, interdisciplinares, inquestionáveis, eles compartilham a custódia comigo, e eu tenho que dialogar também, gente, com os meus servidores, porque eles serão objetos desses problemas. Quer dizer, a vida desses servidores pode estar em risco, porque eles não terão registros autênticos ao longo do tempo. Além do gestor, dos políticos, os servidores da casa. E se eu conseguir, aí é claro, eu tenho que ter perna para isso, né? Eu tenho que sensibilizar o cidadão. Porque o cidadão, tentem pensar com a cabeça de um cidadão leigo. Como é que ele acha que é a segurança digital de uma Receita Federal do Brasil, de uma RFB? Gente, ele fica imaginando que está tudo perfeito lá, porque tem poder, tem profissionais, tem recursos, tem orçamento. Eu sou um leigo e eu entro na UFPB. Eu chego lá naquela coisa linda que eu estou com saudade de ir visitar. Sabe? E aí eu chego lá como um leigo, poder,
espaço de poder, res pública, profissionais competentes, formados, com qualificação, o cidadão imagina que tudo vai bem lá, que tudo foi feito da melhor forma. Então, nós temos que denunciar, nós temos que ir até o cidadão. E se nós não é fácil, precisa de perna, precisa de representatividade, precisa de associação, eventos como esse aqui com a APB, tá? Que vai lá e sensibiliza o cidadão e diz que a coisa não é tão assim. E, ao mesmo tempo, valorizar aquelas soluções. E aí o Josemar falou do caso do PJE, do caso do DJE. Vocês já viram aquele protocolo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal? Do TJDFT? Gente, eles fizeram cadeia de custódia plena do Diário de Justiça Eletrônico. Está absolutamente lindo aquele trabalho e fizeram em software livre. Se chama, podem procurar no Google, Hipatia, com H. Procurem Hipatia. Está disponível, está em software livre, está coletando documentos do ambiente de gestão do DJE e arquivando no RDC Arc, no Arquivemática, e disparando acesso terceiro DIP no Atom, fazendo tudo isso que nós estamos dialogando. E aí vem o PJE Arc. Então, nós também temos que valorizar essas iniciativas. Foi convênio com o IBICT, né? Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, com o IBICT. E aí eu espero que venham muitos outros. Então, vocês viram que o tempo não me dá para falar mais, não. Eu tenho que cortar, senão daqui a pouco a minha moderadora vai me puxar a orelha. Eu tenho que listar essas variáveis. Tenho que listar, tenho que reconhecer, tenho que dizer esse caso do TJDFT, tenho que reconhecer o IBICT também, dar os parabéns para o IBICT, porque é um caso real, concreto, de cadeia de custódia digital, arquivística plena, de preservação digital sistêmica. Tem muito vídeo na internet sobre isso, eu compartilho muito. Quem me acompanha sabe que eu sou fã desses trabalhos, sabe? Dessas soluções reais, concretas, bem implementadas. Mas nós não podemos parar de sensibilizar, iluminar as pessoas, os gestores, os técnicos e o cidadão. Maravilha. E parece que a gente combinou tudo aqui, as perguntas, porque elas estão super concatenadas uma com a outra. E aí eu trago agora, assim, aproveitando o que você disse, que é algo que eu também venho defendendo muito, que é a questão da necessidade que a gente tem que ter de sensibilizar gestores e público de modo geral, né, Daniel? E aí, quando você fala assim, né, que geralmente não há dolo dos gestores, dos CEOs, normalmente não há esse dolo mesmo. A gente percebe que há uma certa desinformação, né, desses gestores em relação ao papel do arquivista, a questão de toda a legislação congênere e de tudo que o arquivista pode trazer para somar e agregar valor e legalidade, né, às questões institucionais. E aí, Rita Sampaio, um abraço, Rita, pergunta o seguinte, olha bem, como esclarecer o poder público sobre o papel do arquivista nos projetos de transformação digital, como, por exemplo, no caso da Paraíba, né, ela cita aqui, que é o PB sem papel, e na Prefeitura de João Pessoa zero papel. Rita, minha querida, saudade de você. Um abraço, um beijo enorme. Obrigado pela pergunta. Como, Rita? Conhecimento e sensibilização. E aí, quando eu falo de conhecimento, dessa transformação digital, primeiro, antes de falar do conhecimento, permita-me fazer uma inferência. A transformação digital está vindo de uma forma muito estruturada. Ela está vindo com uma política muito séria de governança. Ela está sendo cobrada. Existem prefeitos de cidade do interior que já estão cobrando. O que você tem de planificação de transformação digital? Então, olha como isso ficou tão estrutural e atingiu esse Brasil profundo. Nós estamos com uma demanda de transformação digital em câmaras de vereadores de interior de município.
A gente não está falando só de transformação digital lá no governo federal. Nós estamos falando que aquele secretário de uma Secretaria Estadual de Educação ou Municipal de Educação, que produzia documento, um livro de entrada e saída de pessoas, ele está na mesma onda e ele quer informatizar aquele livro. E ele não sabe como, é claro que ele não sabe. Ele quer informatizar, ele vai chamar alguém, e alguém que vier naquele nível de desconhecimento. E se ele bater nos profissionais não qualificados, essa informatização pode ser, gente, grotesca, desculpe a palavra, grotesca. Um banco de dados insensível, um banco de dados sem arquivamento, sem preservação, sem classificação, com registros que poderão ser adulterados, tudo de pior que poderia acontecer. Aí vem o conhecimento, além da sensibilização. Nós temos que mostrar que a transformação digital ela tem que mexer no modelo de negócio. Se não irmos no âmago da questão, que é o modelo de negócio, não adianta de nada, não é transformação digital. E aí a gente tem que ir lá sensibilizar esse prefeito e esse secretário. Isto aí não é transformação digital. Você não está mexendo com o modelo de negócio. E aí, nessa transformação digital sistêmica, nós temos as alavancas. Olha, eu estou falando terminologias de dentro da transformação digital, e que basta vocês procurarem qualquer apresentação minha sobre transformação digital, vocês vão ver que eu trabalho isso de forma mais sistemática. Por que eu faço isso? Porque eu quero que a arquivologia estude essa transformação digital como seu objeto. E aí existe lá um dos elementos dessas alavancas, que é o Analytics, que é a transformação baseada em dados para a tomada de decisão. E aí vem nos formulários, olha, tem até formulário para levantamento de dados. Como que nós estamos oferecendo dados dos nossos documentos e serviços de arquivos? Vamos fazer um meia-culpa agora, vamos fazer uma análise. Os nossos planos de classificação estão em dados? Ou nós ainda estamos publicando PCDs em PDF? Gente, eu tenho que botar o plano de classificação em PDF, mas do lado dele dados para reuso. A resolução 14, agora atualizada, ela tem que estar em dados para reuso. Aquela fotografia está em dados também, os documentos estão em dados, então eu tenho que ir para esse segmento. Bem, essa é uma das alavancas. Tem uma outra alavanca que é o talento. Eu tenho que cobrar dessas instituições se elas estão investindo no talento humano da transformação digital. Quem é o talento? Vocês estão falando de documento arquivístico. Quem é o talento? Nós estamos falando de uma revolução 5.0. A 4.0 já foi, já era, e pode ser concomitante, mas agora é o toque humano, a revolução industrial 5.0, ou a sociedade 5.0, que é atender às demandas desse cidadão de agora, contemporâneo, é o toque humano, é a gestão, são dados, envolvimento. Então, vamos ver, como é que nós estamos envolvendo o nosso usuário de arquivo, gente? Nós estamos criando apps, aplicativos para prover engajamento de usuário com arquivo? Engajamento, não achar que eu quero que esse arquivo venha depois da pandemia presencialmente. Não, esse futuro... Pode pensar nas ofertas de hoje. Soluções online, documentos digitalizados online, plano de classificação online, dados online, a planta de engenharia do setor de arquitetura da minha universidade, não mais em PDF, mas também em DWG, que é dados. A fotografia da assessoria de comunicação, não mais em TIFF somente, mas também em .ro, que são dados para reuso, dados elaboradores daquele documento. Isso é transformação digital, Rita, né? Concordando, claro. Isso é transformação digital. Mexer com o modelo de negócio, aprimorar, trabalhar com gestão de dados, trabalhar com engajamento. Não é simplesmente botar um sistema digital, mas engajar, trabalhar com dados, trabalhar com preservação, trabalhar com evolução, com tomada de decisão dos gestores baseadas em dados. Isso é transformação digital.
gestor não sabe disso, a gente tem que iluminar, nós temos que ir lá. E, inclusive, gente, às vezes a gente vai procurar alguma literatura sobre transformação digital, ninguém achou ainda muito material raso que não fale exatamente sobre todos esses elementos, as alavancas, os formulários, os procedimentos. É uma excelente oportunidade para os arquivistas mergulharem nessa investigação, mergulharem de forma competente, profissional, científica, produzir conhecimento consistente sobre a transformação digital. E uma última colocação, que é de uma pesquisadora minha aqui, a Roberta, doutoranda aqui do PPGCI, ela está fazendo uma investigação sobre transformação digital, e que você sabe que a transformação digital ela tem dois desembocares, duas trajetórias, né? Uma é a inovação sustentada, baseada em normas, modelos, padrões e requisitos. E a outra trajetória é a disrupção. Não está intimamente vinculada a normas, padrões, modelos e requisitos. É um produto novo, mais barato, geralmente para superar o quê? Barreiras, resistências. Essa transformação digital, ela existe. Ela existiu com o Uber, por exemplo. Existiu uma barreira do setor dos taxistas para transformar-se. Aí veio a disrupção. Isso aconteceu com o mundo cinematográfico, com o Netflix. A gente curte, né? A gente não gosta? Foi um avanço, né? Agora vejam, não dá para pensar nisso em documento e principalmente dentro do órgão público. Porque nós, servidores públicos, nós temos que cuidar do quê? Da legalidade, da presunção da autenticidade. Como é que eu, servidor público, vou negar a minha própria essência? Eu vou negar a legalidade, negar as normas, negar padrão, negar a ciência para construir um novo modelo de fazer gestão de documentos totalmente inseguro e que vai colocar as pessoas em insegurança. Então, veja como a disrupção ela não é boa, ela é danosa para um caso peculiar de documento arquivístico que tem que ser produzido com autenticidade, confiabilidade, preservação e garantir segurança jurídica das pessoas. Obrigadíssima pela pergunta, Rita. Maravilha. E a gente vai encerrar agora com uma última pergunta, que também está tudo ligado, já que a gente está nesse momento aí que pintou a fase da meia-culpa, né? Que eu acho altamente necessária. Essa semana mesmo a gente estava num curso e falando sobre isso, e também tocar no ponto da transformação digital, que ela é uma responsabilidade nossa, e que nós estamos olhando para ela de uma forma muito tardia, né? Quer dizer, transformação digital não é você digitalizar, não é você implantar um sistema, um CIGAD, não é só isso, é a mudança de comportamento e da forma de entender a arquivologia a partir da inovação. Então, assim, não há muita criatividade, a gente tem que fazer essa meia-culpa, eu não vejo muita criatividade, a gente está com uma dificuldade de entrar nisso com os dois pés, né? E a gente precisa romper essa barreira, desmistificar isso, né? Botar a criatividade para fora e avançar. E nesse sentido, eu venho para a nossa última pergunta, que é o que Daniel Canuto colocou, que está aí, obrigada, viu, Daniel, que está aí nos bastidores dando esse apoio. Ele aproveitou e fez uma pergunta, porque Daniel também é arquivista. Ele pergunta o seguinte: esse modelo sistêmico torna necessário um perfil de gestor para os arquivistas, não é? Um profissional que cuida de questões também de governança. Essa é a pergunta para a gente fechar aqui, professor Daniel. Juliane, que belas considerações que você fez até antes de colocar a pergunta, né? Antes de passar. Excelentes considerações. E estou completamente de acordo. O que nós temos realmente pensado, planificado e implementado de transformação digital? Porque se a gente não promove como atores a transformação digital, alguém vai nos transformar digitalmente.
Se nós não formos os atores, nós seremos objeto de transformação. Nós não podemos ser objeto, somos nós que detemos o conhecimento, os princípios, as normas, requisitos e etc. Então, completamente de acordo com as considerações da Juliane. E aí, logo em seguida, a pergunta do Daniel Canuto, meu muito obrigado por toda a assessoria aqui, excelente, o profissionalismo de controlar a sala, orientação. Daniel, brigadíssimo, viu? E desculpa, claro, pela conexão, mas tem sido o tom agora desses momentos aí. Daniel, sim. Aliás, Daniel, deixa eu recuperar também a lei, a própria lei de arquivos, né? Desculpa, a lei do arquivista, 6546. Perfil de gestor. E não do técnico executor, né? O arquivista é quem? O arquivista é o gestor de um sistema arquivístico complexo. É muito diferente do que a abordagem de achar que sou eu que vou ficar lá fazendo aquelas atividades técnicas. E quando veio o digital, Daniel, acho que simplesmente a coisa se tomou uma dimensão muito maior. E muito maior também porque alguns arquivistas acharam que ir para o mundo digital eu teria que fazer o quê? A atividade técnica que eu fazia no analógico. Gente, eu vou converter MP3 para não sei o quê, eu vou converter vídeo para tal, eu vou escovar bits, eu vou instalar e desinstalar. Não, sob hipótese alguma, eu sou o gestor. Eu vou promover, eu vou elaborar política, eu vou supervisionar a aplicação das políticas. Então, aquela ideia que a gente teve lá no passado, de que eu seria um exímio tratador de sistemas, configurador, migrador de formato, e por que eu trouxe aquelas estratégias de preservação do Miguel Ferreira? Porque lá atrás, muito lá atrás, a gente fazia isso. Eu fiz, eu mesmo. Eu mesmo, Daniel, tanto dava aula quanto fazia nas assessorias e consultorias. Migrava, convertia, emulava, virtualizava. Não quer dizer que eu não possa fazer também. Eu posso. Eu posso enxertar meu papel japonês num suporte ainda, eu tenho toda a liberdade. Mas o meu fazer, a minha competência, a minha função de arquivista, nesse mundo contemporâneo necessário dessa função social é gestor, coordenador. Quem vai coordenar essa governança da arquivística? E sabendo que cada vez mais dessa abordagem é sistêmica, não pode ser isolada. Não dá para pensar só no CIGAD. Não dá para pensar só em colocar um sistema de gestão de documentos e deixar o arquivo permanente de lado. Porque é uma doideira a gente achar que pode produzir documentos no corrente que eles vão tornar-se permanente logo em seguida e eles vão continuar no corrente fragilizados, cometendo crime, passível de adulteração, eliminação não autorizada. E da mesma forma, o acesso. O acesso tem que ser controlado. Eu tenho que ter aqueles 3 pacotes, eu tenho que ter a plataforma de acesso arquivística, porque se houver uma invasão na plataforma de acesso, os cidadãos terão acesso a uma informação não autêntica. Quem é que tem que observar a plataforma de acesso? Os governantes, os administradores, o gestor desta preservação digital sistêmica. Daniel, muitíssimo obrigado pela pergunta. Gestores, cada vez mais de uma preservação sistêmica. Pronto. E agora, para encerrar mesmo, já avisei lá no chat que é a última pergunta, porque senão a gente não sai daqui hoje. Tainá pergunta o seguinte, Tainá Rangel, já existe algum plano para a nova atualização do ICA Atom e sua instalação em Windows, sabendo que a recomendação é que o Atom seja instalado em plataforma Linux? Tainá, obrigado pela pergunta, Tainá. Não há e não haverá. Deixa eu melhorar essas 2 afirmações minhas. Não há e não haverá. Por que não há para Windows? Porque o Windows, ele não é um sistema para ser servidor ou um ambiente seguro. O Windows é um sistema a desktop, para as pessoas, né, para o usuário final. Então, ele é um sistema que
ele tem questões de segurança, tem precariedade, não garante segurança jurídica, não garante segurança de invasão. Então, ele é um sistema absolutamente precário para esse tipo de solução. O Atom é um servidor, ele tem que ser instalado num servidor, necessariamente. Tem que ser administrado por uma equipe de TI, aquela coisa toda. Bom, essa é a parte do não. Bem, tem planos futuro? Isso tem. Não à toa que tem uma versão saindo agora, nós estamos na 2.6.4. Tem uma nova versão saindo agora, que é a 2.7, que está quase... Está no forno, vamos poder dizer que está no forno, né? Ela tem muitas melhorias. Inclusive, ela melhora um aspecto, vou falar só de um deles, que é o aspecto do modelo AIS. Eu vou ligar a câmera aqui, porque eu vou ter que mexer as mãos aqui, porque senão vocês não vão ver eu fazendo essas setas para os lados direito e esquerdo, saindo e entrando dos sistemas. Que não picote a minha conexão. Modelo AIS, gestão, preservação e acesso. Como é que funciona a ida de documentos para a plataforma de acesso? Somente numa via. Do IP para o DIP. Do permanente para o acesso. Ou do SIGAD para o acesso. E nunca da plataforma de acesso do Atom, que foi o que a Tainá perguntou, para cá. Nunca. Não há essa previsão. Sempre era uma seta de ida. Mas se a gente estuda o modelo AIS, abra o modelo AIS, por favor, e olhe lá que tem seta para os dois lados. Opa! Tem, vamos lá olhar. E dá para ler também. Claro que no ler fica um pouquinho mais complexo. O que é? A ida é transparência ativa. Vai para transparente o documento. Mas, gente, o acesso, como é que funciona quando o usuário não encontra na plataforma de acesso e requer pedido de acesso? Aí nós precisávamos dessa seta voltando. Não voltando para atualizar, mas voltando para pedir informação no pacote. Então, quem for curioso agora, procura lá na internet, Atom 2.7, melhorias dessa função. Ele vai poder vir no pacote AIP fazer requerimentos de consulta de documentos. Olha que coisa fantástica. Isso está configurado lá para quem gosta de fuçar nessas novidades. Esses arquivistas que gostam mais de olhar, já tem essa funcionalidade numa máquina virtual que a gente compila aqui no nosso grupo de pesquisa, que já é a 2703. É uma versão beta. Para quem gosta de brincar, sabe? É uma máquina virtual. Vocês já podem baixar do nosso grupo de pesquisa e olhar essa funcionalidade. Então, olha, melhora o acesso. Porque antes a gente tinha que fazer algumas gambiarras no Atom para fazer aquela imagem que eu botei lá na minha apresentação, para não perder o usuário. Porque o Atom é transparência. E o acesso eu não encontrei, como é que ele pede? Ele tem que mandar um e-mail, ele tem que preencher um formulário. E aí eu botei na minha apresentação, preencha um formulário, né? Estão lembrados do meu slide lá? Baixe o meu slide e olhem isso, Tainá e pessoal. Tem um comentário lá. Mas nessa versão nova já melhora. Bem, Tainá, não para aí. A 2.7 está saindo e deve sair ainda finalzinho do ano, quando muito na virada. Então é logo, viu? É muito logo. Não é para daqui 3 meses. É logo 2.7. Ademais disso, tem uma evolução gigantesca agora do Atom, que é o Atom 3. Alguém já viu falar do Atom 3? O Atom 3, ele vai ser coordenado agora não mais pela Artefactual. O Atom 1, quem se lembra, era ICA Atom, orientado e induzido pelo Conselho Internacional de Arquivos. Por isso o ICA, né? Na versão 1. Na 2 saiu o ICA, ficou só Atom. E quem é que coordena esse tipo de projeto? Quem é a mantenedora? É nosso, mas quem mantém é a Artefactual, uma empresa canadense. Agora na 3 muda. Olha que linda evolução vem na 3. O Atom 3, agora ele cria uma fundação Atom. Atom Foundation. Tainá, você pode fazer parte dessa fundação. Tem uma taxinha, viu? É uma taxa, é dólar canadense, é menor do que o dólar americano, leve em consideração. E tanto instituição quanto pessoas podem fazer parte dessa fundação. Por que seria bom fazer parte? Porque eu posso ir lá e cobrar funções. Por exemplo, eu poderia cobrar
um Atom em Windows, lá no 3, para quê? Não para usar institucionalmente, mas para usar ele em aula, em teste, em simulações, que é algo que o nosso grupo de pesquisa tem feito. Eu espero que vocês tenham já baixado alguma máquina virtual nossa. A gente sabe da dificuldade que é para instalar o Atom, porque tem que ter um servidor, porque tem que ser Linux. E o que a gente fez? A gente criou uma máquina virtual, uma VM, lembrando que é coisa de arquivista trabalhar com virtualização, né? Recuperem o referencial teórico de Miguel Ferreira, 2006, gente. Estratégias de preservação digital. Arquivista tem que dominar a virtualização. Então, eu parto do pressuposto de que meus alunos têm que saber virtualizar, têm que saber virtualização. Aqueles alunos que eu ensino virtualização, máquina virtual, e se quiserem aprender, tem vídeo também, baixem essa máquina virtual e aí vocês vão poder ter o Atom no Windows. Facinho, facinho. Baixa, salva, tem o VirtualBox instalado, duplo clique, eu tenho o Atom no Windows. Então, eu aproveitei e explorei mais a sua pergunta para dizer tudo isso. Por mais que Atom não seja desenhado para Windows, a gente pode tê-lo. A gente tem hoje em máquina virtual e as perspectivas de crescimento são fantásticas, tanto na 2.4, saindo cria fantástica do acesso, testem, por favor, como a versão 3, que vai ter uma mudança estrutural, não será mais Artefactual, será uma fundação Atom, que todos vocês podem participar, inclusive um convite. Semana que vem, na segunda-feira, acho que é 22, tem uma reunião online dessa fundação, da Atom Foundation. Todo mundo está convidado, está na internet esse convite e vocês podem participar. Como ouvintes, vocês não têm poder de voto. Para ter poder de voto, tem que se associar, tem que pagar aquela taxinha lá para induzir o software livre. Mas o Atom continuará sempre sendo livre. Todo mundo pode baixar, customizar, compartilhar, fazer como fez a Fiocruz, que criou um Atom baseado no seu e deu o nome, Daisy Arc. Um Atom da Fiocruz, qualquer outra instituição pode fazer. Obrigado pela pergunta. Obrigado, Juliane. Pronto. Professor, maravilhoso. Recomendo aqui o pessoal, só reforçando, recomendo que além do Atom Foundation, vamos vasculhar aí, né, os buscadores para a gente achar isso. E também recomendo muito acessarem o site da Hipátia, do IBICT, com o pessoal de Brasília. Realmente ficou muito bom o modelo que eles prepararam, né? Ficou show de bola mesmo. Então, professor Daniel, vou aqui fazer os agradecimentos. Foi uma tarde riquíssima. Muito obrigado, cheio de novidades, cheio de spoiler. Então, assim, vocês ficaram sabendo muita coisa de antemão. E muita gratidão, obrigada mesmo por esse momento. Vou aqui para os recadinhos finais. Pessoal, olha, amanhã, certo? Dia 19, a gente tem ainda a continuidade do evento. Às 8h30 da manhã tem uma mesa redonda sobre preservação analógica e digital, continuando aí esse tema, com o professor Humberto Inarelli, né? Daniela Alves, que vai fazer a parte do analógico, Andréia Gonçalves dos Santos, e quem vai mediar, professor Josemar. E às 10h30 a gente tem a conferência de encerramento com o professor, né, Ieda Bernardes, que também, né, eventualmente é professora, Renato Tarcísio Barbosa e Ian Engelke, certo? Com a mediação da queridíssima Gabriela Garcia. Então, agradeço aqui mais uma vez, Daniel, pela oportunidade de estarmos juntos e discutir essas temáticas. Agradeço aos demais palestrantes do dia, ao público presente e todos os parceiros que colaboraram para a realização desse evento, e parabéns à APB por esse brilhante evento. Muito obrigada, pessoal. Abraço, Daniel. Muito obrigado, um abraço, uma gratidão tremenda e parabéns a vocês. Beijo, tchau.